Olá, bom dia, café da manhã chegando e hoje estamos dando continuidade à leitura do livro de aos Hebreus, né? Lembrando que esse livro foi escrito aos Hebreus, aos judeus que estavam sendo dispersos em 73, né? Quando o templo de Jerusalém foi derrubado, então os judeus ficaram sem pátria, né? Sem lar. E os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, que se tinham convertido a Jesus Cristo, esse livro foi escrito para eles, né? Naquela época. Mas o texto, a palavra, a direção, os ensinamentos servem para nós nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus ela é viva, né? Ela não é uma comida que se come hoje e que amanhã ou depois, daqui um ano ou mais tempo, ela já não faz mais efeito. Não. Por isso essa palavra, esse livro, ele é eficaz, ele é vivo, ele é verdadeiro, a palavra contida neste livro. Porque você pode ler qualquer um outro livro que tem por aí no mundo. Porque nós sabemos que tem muitos livros no mundo, né? Mas este livro aqui é diferente dos demais. A pessoa lê esse livro, o texto, a palavra contida, escrita nele, alimenta, quer dizer, renova as forças, renova o ânimo, renova a fé, encoraja, dá saúde espiritual, traz paz, traz alegria, traz força, traz contentamento, né? Esse livro aqui, ele é ótimo. Então, por isso que a palavra de Deus, o Senhor mesmo Jesus disse que nem só do pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é essa palavra aqui. Então, você tem que acreditar e crer e se alimentar dela. E aí você ficará com saúde espiritual. E você terá condições de caminhar e atravessar esse mundo, né? Sabemos que esse mundo aqui é problemático, é cheio de tantas dificuldades, coisas que nós mesmos às vezes não conseguimos sozinhos trilhar esse caminho. Mas quando você faz a aliança com Deus, quando você pega na mão de Deus, quando você escuta as suas palavras, e aí você tem condições de seguir adiante. E no outro lugar diz, essa palavra é luz no meu caminho, candeia aos meus pés. Então, essa palavra ilumina ilumina você, ilumina todos nós para seguir em frente. E, dando continuidade à leitura, hoje nós vamos ler no capítulo 5, do versículo 11 em diante. E o título aqui diz, Advertência contra a apostasia, né? Então, vou ler. Enquanto a isto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de se explicar, porque você se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É, realidade, verdade. Porque se eu fosse passar para vocês aqui um ensinamento mais sólido, com certeza, muitos de vocês aí que estão me ouvindo, já de imediato não iria aceitar. Por quê? Porque vocês precisam que dê leite para vocês, um alimento mais fácil de
de digerir, de ouvir, de você querer escutar. Então, se eu fosse realmente, como diz aqui a palavra de Deus, né? As pessoas no mundo espiritual, na vida espiritual, elas ainda estão lentas, são crianças, né? Como é que diz? Se eu for dar para vocês realmente a comida que esse livro aqui traz para nós comer, quer dizer, se eu for falar o que eu tenho que falar, a verdade mesmo que eu tenho que falar, tanto para mim, depois para vocês que também têm ouvido para ouvir, vocês não vão aceitar, porque ainda é criança, precisa de leite, precisa que eu fico dando assim, ó, devagar, com amor, passando a mão na cabeça, sabe? Desse jeito. Onde? No mundo espiritual não tem nada a ver de agradar. No mundo espiritual não tem ninguém, não tem esse negócio que eu tenho que falar palavras boas, palavras bonitas, oferecer leite para as pessoas. Na realidade não poderia ser assim. Mas se for dar comida sólida, vocês não vão ter condições de digerir, vocês ainda não têm estrutura. Como diz aqui, a palavra de Deus é muito clara, ó. Quer dizer, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, se eu for passar a palavra que tinha que ter falado aqui para mim, para você, você não tem estrutura, porque ainda é criança, não tem entendimento, não tem estrutura para receber a palavra sólida, que é o alimento, né, que seria para os adultos. Porque quem consegue comer esse alimento, como diz aqui, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, com a palavra que você come, sendo a palavra sólida, o alimento mais duro, mais firme, né? Você teria condições de discernir entre o bem e o mal durante a sua caminhada, a sua jornada, o dia a dia, o caminho da vida, hoje, amanhã, à noite, não importa. Se você tivesse condições, estrutura para comer, para receber esse alimento sólido, que é a palavra de Deus, porque eu não poderia estar falando com você do jeito que eu estou falando, que eu venho falando comida, eu venho oferecendo leite para mim e para vocês, mas um alimento que você vai experimentar e vai gostar, né? Você vai ouvir as minhas palavras e vai gostar, e bem que na realidade não seria dessa forma. Eu teria que passar para você do jeito que está aqui, comida sólida. Mas eu sei, como aqui também está escrito, as pessoas não estão preparadas, então tem que dar leite, tem que ficar falando bonzinho, mansinho, passando a mão na cabeça, explicando. Mas tudo bem, se a palavra de Deus já sabe que as pessoas não têm estrutura, então vamos continuar servindo leite. Até Deus nos dá forças e mandar, né? Porque tudo é Ele. A gente não pensa que eu estou aqui porque eu quero. Aqui nesse momento, lendo a palavra de Deus, transmitindo para mim e para você a mensagem da cruz, do evangelho, da fé, da salvação. Não pense que eu estou aqui porque eu quero, o Manuel quer. Não! Porque Deus quer que eu esteja aqui. Deus colocou eu aqui porque Ele quer que a palavra dele chegue a mim primeiro e depois a vocês. Mas tudo é vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Então, vamos seguir adiante. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. O que ele está dizendo aqui, né? Na realidade, o que nós deveríamos estar tratando mesmo era do quê? Era do batismo, como eu já disse,
Quer dizer, se eu for falar para você as verdades, se você não batizar, você está condenado. Vocês podem achar ruim, porque aí é o alimento sólido, é o que traz a vida, que realmente quem não ser batizado, infelizmente já está condenado. Se morrer sem o batismo nas águas, e esse batismo tem que ser depois dos 12 anos, porque você sabe discernir o que é certo e errado. Batismo de criança não pode, não tem valor nenhum, porque criança não tem pecado, e muito menos tem atitude, porque o batismo é individual, é você, você e você. Não pode ser ninguém te forçar a se batizar, a se entregar a sua vida a Jesus Cristo. É você e você, é individual, é vontade sua. Então, quando você é criança, seus pais que te levam, você não está sabendo nem o que está se passando, o que está acontecendo. Então esse batismo não tem valor no mundo do espiritual. No reino de Deus, esse batismo não tem valor. Esse batismo é religioso, é pagão. É da lei dos homens, então não tem valor. O batismo tem que ser feito depois dos 12. E é você que tem que ter atitude, porque você passa a ter entendimento da palavra de Deus. E aí você discerne o que é certo e o que é errado. E aí você escolhe, mas é você que tem que escolher. Aqui também fala da imposição de mãos, né? Porque a partir do momento que você vem até Jesus Cristo, que você aceita o reino de Deus, então você recebe poder. Todos quantos vir a mim, eu darei a eles poder. Poder para quê, Manuel? Para perdoar pecado, poder para curar os enfermos, poder para expulsar os demônios, poder para consolar as pessoas, poder para levar a palavra de Deus às pessoas, poder para vencer tudo nesse mundo. Então, você recebe esse poder quando você vem até Jesus, se batiza, e aí é colocado sobre você a imposição de mãos, transfere para você a autoridade espiritual. Então você recebe poder neste mundo. Também sobre a ressurreição, né, dos mortos e do juízo eterno, porque quando você vem para Jesus, você recebe sabedoria espiritual, você recebe então conhecimento de Deus, porque sabemos que todos, eu, você e todo mundo um dia vai ressuscitar dos mortos, ou seja, nós vamos morrer aqui e no dia do julgamento, que é do juízo, que nós todos, eu, você e todo mundo que passou por esse sol, por essa terra, vai ter que prestar conta daquilo que fazemos. E aí é onde entra o batismo, porque uma vez você batizado, você se torna filho de Deus, gerado por Jesus Cristo, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Então, quando você passa pelo batismo nas águas, o seu nome é escrito no livro da vida, lá no outro lado da vida, no reino de Deus. Aqui, onde estamos, é o reino do diabo. O mundo é o reino do Satanás. Quem governa aqui é o diabo. Por isso que você vê tanto de miséria, tanto de mal, tanta maldade nesse mundo. Por quê? Quem é o príncipe desse mundo? Quem está no controle é o diabo. O reino desse mundo pertence ao diabo. E quando nós nascemos aqui, então somos filhos do mundo. E para nós deixar de ser filho do mundo, precisamos aceitar a palavra de Deus e batizar. E aí nascemos no reino de Deus. Então, já uma vez nascido no reino de Deus, nós recebemos poder para vir para esse mundo, onde nós já estamos, e resgatar outras pessoas que ainda estão no reino desse mundo, presa pela mão do Satanás, no engano, na mentira, na falsidade, na fantasia, no colorido que tudo passa desse mundo. E aí você recebe então o conhecimento de Deus, recebe a palavra de Deus, e uma vez você crendo, isso é imputado para a justiça. Então, sobre você, o poder do pecado, né? O pecado, o mal, já não tem mais poder sobre você. Já não te
não te alcança, você está sobre o pecado, você tem controle sobre esse mundo. Então é assim, entendeu? E assim faremos se Deus permitir. Quer dizer, tudo isso é da vontade de Deus. Lembra que eu te falei? Se Deus permitir. Então, se eu estou aqui transmitindo a palavra de Deus, se vocês estão aí ouvindo, é vontade de Deus. Agora cabe nós, eu e você, né, querer entender e se unir a Deus, se ajuntar, se render à palavra dele. Tá bom? Vou deixar aqui esse café da manhã por hoje. Foi muito bem explicado. Você deve se entregar a sua vida a Jesus Cristo, por causa que ele já entregou a dele por você, e seguir em frente. Tá bom? Então, compartilhe esses vídeos também com outras pessoas para que a palavra de Deus chegue até elas. Estamos fazendo o trabalho de Deus e é vontade de Deus. Faz também e ele vai te abençoar. Deus abençoe.